Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a nova animação original da Netflix chamada Olhos de Gato. Olhos de Gato é uma animação japonesa, ou seja, um anime, um filme, um longa-metragem, que estreou agora na Netflix. A Netflix comprou os direitos de distribuição mundial desse anime, porque originalmente ele ia estrear nos cinemas japoneses, mas devido à pandemia acabou não acontecendo. E o mesmo então estreou agora na quinta-feira, dia 18/6, na data que o vídeo está indo por ar. E aqui então a gente vai acompanhar uma história que, entre muitos tropeços, consegue ser um filme bom, mas vamos lá. Primeiro eu vou dar uma sinopse e depois eu vou entrar nesses detalhezinhos que fazem o filme ser bom, mas também falar um pouquinho dos tropeços que ele comete. Beleza? Vamos então para a sinopse. Em Olhos de Gato, a gente vai acompanhar a história da Mio. A Mio é uma adolescente, ela é uma garota muito extrovertida, muito alegre e ao mesmo tempo muito irritante algumas vezes. E eu já vou explicar um pouquinho disso. Ela é uma garota que a todo momento está animada, mas às vezes animada até demais, o que pode incomodar certas pessoas, inclusive o espectador. Porém, ela faz isso para esconder uma outra faceta dela. Boa parte dos colegas de turma acabam sempre olhando para ela e caçoando dela por diversos momentos, sempre tirando sarro desse jeito dela. Ela parece não se incomodar. Ela tem uma amiga que sempre está com ela e ela também tem uma paixão por outro menino que é da mesma sala dela. Sendo que, dentro do seu núcleo familiar, ela enfrenta um probleminha porque a mãe dela acabou se separando do pai, né, abandonou a família, pelo que eu dei a entender. Então o pai dela arruma uma outra namorada, que acaba se tornando a madrasta dela. Apesar de tratar ela muito bem, tem aquele sentimento, né, de que não é a mãe dela, ela não consegue se adaptar muito bem na situação. Até aí é uma história que a gente já viu muitas outras vezes, pelo menos com elementos parecidos. O que faz essa animação ser diferente é a questão do sobrenatural, já que ele vai tratar sim desse aspecto do romance, né, da paixão dela tudo, e essa parte sobrenatural entra a partir do momento que a Mio encontra um gato, digamos assim, não literalmente humanoide, mas é um gato que anda em duas patas, consegue falar, tudo esse tipo de coisa, e que acaba vendendo para ela uma máscara de gato. Tendo que quando ela usa essa máscara, ela se transforma num gato. Então é uma animação que começa a se basear nessa parte sobrenatural, que mostra ela tendo contato um pouco maior com a pessoa que ela gosta através dessa máscara, a partir do momento que ela se transforma num gato. E ao longo da animação, a gente acaba descobrindo que existe, digamos assim, um reino dos gatos, que existem pessoas que foram para lá, que se transformaram em gatos, e existe toda uma mitologia por trás disso. Mas eu não vou falar muito mais da história para não entregar spoilers. Agora eu quero entrar nesses pontos que fazem o filme ser bom, mas também nos tropeços que ele cometeu, que infelizmente faz o que ele não seja melhor ainda. Mas antes disso, por favor, se inscreva no canal se estiver gostando, deixe o like, comente, compartilhe, porque isso me ajuda demais e faz o resenha de minuto crescer na plataforma. Bom, vamos lá, dando continuidade. O filme, ele é bom, ele trata de temas, como eu falei, que já são temas conhecidos, mas nunca são temas batidos. São temas que são importantes de falar, principalmente a questão da relação familiar dela, a relação que a gente percebe que é uma menina que está ali talvez flertando com a depressão, até por tudo que ela vem passando, por ela não conseguir encontrar amparo na sua família, não entender o que aconteceu com a família dela. Ela sabe que a madrasta trata ela bem, mas ela não consegue ter uma aceitação com ela mesma por causa da madrasta. Ela não consegue ver, por exemplo, a mãe dela, não consegue entender por que a mãe dela fugiu e esse tipo de coisa. Sendo que um outro ponto importante que a gente pode destacar aqui, que é de uma qualidade bem legal, é a questão dessa parte sobrenatural. É bem interessante essa ideia dela se transformar, e a partir do momento que ela se transforma, que ela não está mais sendo humana, que ela pode fugir um pouco daquela casca que ela criou, ela acaba tendo contato com outras coisas e acaba, digamos assim, podendo sentir, se permitir sentir mais, ter mais sentimentos, sentir mais amor, esse tipo de coisa. E ainda nesse aspecto sobrenatural, a parte do reino dos gatos é muito legal, muito boa. Além disso, a animação é muito bonita. Tem uma partezinha ou outra que eu acho que dá uma escorregada, mas no geral, como um todo, é uma animação muito bela, muito bonita, com bom efeito de luz, bom efeito de sombra e tudo mais. Desse quesito não tem o que reclamar, assim como a direção, que é bem competente. Então, como vocês podem ver, é uma animação que tem bastante pontos altos, bastante pontos que fazem dela ser um bom filme. Porém, aqui eu vou entrar agora em alguns tropeços que eu acho que esse filme cometeu, que poderiam ter feito ele ser melhor ainda caso ele não tivesse cometido. Em relação à protagonista, como eu falei, em muitos momentos ela pode chegar a ser irritante. Por mais que a gente perceba que ela está criando uma casca ali
para não lidar talvez com os problemas que ela tem, porque ela não consegue falar sobre eles muitas vezes e todo esse tipo de coisa, a gente percebe também que talvez o filme perde um pouquinho do tom e acaba cometendo excessos nesse tipo de personalidade, transformando ela num personagem realmente um pouquinho irritante, principalmente no início, quando você ainda não está muito apegado a ela. O que pode ser um erro do filme, porque pode afastar boa parte do público logo no início, já que se você pega uma birra com o personagem principal já de cara, você talvez não consiga se apegar tanto a ele. Então, nesse quesito, eu acho que o filme falha muitas vezes no tom que ele quer dar pro filme. Não só aqui na personagem principal. A gente tem outros momentos de drama que o filme não consegue dar um tom bom. Eu vou dar um exemplo. Tem um momento que a madrasta da Mio está conversando com a mãe dela, elas discutem, acaba tendo o começo de uma briga onde uma dá um tapa na cara da outra, e aquela cena poderia ter acabado naquele exato momento onde uma dá um tapa na cara da outra e ficam se encarando. Nem precisaria ter uma trilha sonora numa cena dessa, o silêncio já diria muito, apesar que se tivesse uma trilha sonora, talvez aquela trilha sonora um pouco mais melancólica também poderia ajudar para enaltecer aquele momento. Porém, logo em seguida, elas se tornam uma cena um pouco galhofada, com uma trilha sonora mais cômica. Então perde muito do drama que aquela cena poderia ter, e isso se repete em muitos momentos do filme. A parte da dramatização acaba não ocorrendo de forma tão forte. Ela está ali numa primeira camada, mas não é aprofundado. Isso faz com que o filme perde muita força. Além disso, o filme tem um problema de ritmo muito grande. Por que eu digo isso? O filme tem 1 hora e 44, não é um filme tão grande assim, ele não chega a bater 2 horas nem nada disso. Porém, durante a primeira metade desse filme, ele acaba não entregando muita coisa. A parte do Reino dos Gatos vai aparecer só praticamente na meia hora final. Durante os primeiros 50 minutos do filme, acaba não acontecendo muita coisa. Ele nos é apresentado a personagem, de quem ela gosta, como ela age, qual o contexto familiar dela, tudo, mas não se precisava gastar 50 minutos de filme com isso. Ou seja, aqui poderia ter sido enxugado boa parte disso, já que em muitos momentos a gente tem repetição do que já foi falado anteriormente, ou até mesmo poderia ter pego essas partes de dramatização e ter aprofundado mais, já que a gente sabe que a mãe dela foi embora, mas ao mesmo tempo a gente não sabe por quê, e a gente não sabe também, não é muito aprofundado em relação aos sentimentos que ela tem quanto a isso. Além disso, uma coisa que eu vi que tinha muito potencial e acabou não sendo explorada é a questão da amizade dela. A única amiga que ela tem é uma amiga que acolheu ela e ela, por consequência, protegeu muito a amiga, porque ela sofreu bullying quando ela era menor pelo fato da mãe ter deixado a família. Sendo assim, eu acho que isso era um ponto também que poderia ter sido mais bem tratado, a como aquela amiga dela era a única pessoa que talvez via ela não como uma menina irritante, mas como uma menina corajosa, uma menina que consegue se blindar, uma menina que sempre pensa nos outros primeiro, esse tipo de coisa. O filme gasta esses 50 minutos em algo que fica em repetição, enquanto ele poderia ter pego outros elementos e ter dado uma carga de drama ainda maior, para quando chegar nos 50 minutos restantes, poder transformar esse filme em algo muito mais grandioso. Eu não me incomodo quando o filme tem um ritmo mais lento e que demora para chegar no ponto principal, desde que esse ritmo mais lento, durante esses 40, 50, até 1 hora de filme, que ele vai tomando um ritmo mais vagaroso, que ele use isso para pavimentar o que vai vir depois. E aqui isso não acontece, novamente fica uma camada um pouco superficial. Então a gente tem esse problema de ritmo e esse problema de tom. E eu quero comentar especificamente sobre uma coisa do final. Então, se você ainda não assistiu esse filme, vai assistir, não precisa ver o resto do vídeo, porque então, é coisinha bem rápida, mas acho que vale a pena comentar. Então, se você curtiu até aqui, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comente, compartilhe, porque isso me ajuda demais. Faz o resenha de minha na plataforma. Comente aqui se você gostou do filme, eu particularmente gostei, mas tem essas ressalvas, me diga o que você acha, enfim. E se depois você assistir o filme, volte aqui no vídeo para assistir esse restinho, beleza? Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre esse final. No final em si, a gente tem uma situação que me incomodou um pouquinho. Porque, como eu falei, a garota está ali, de certa forma, até flertando com a depressão, se não já iniciando num aspecto depressivo por tudo que ela vem enfrentando. Sendo que, lá no final do filme, quando está acontecendo, né, digamos assim, um confronto final com o vendedor de máscara, esse tipo de coisa, a gente vê que ela fala que a culpa de tudo aquilo ali é dela, que o Keito, né, que é o personagem que ela gosta, né, o menino que ela gosta, fala que ela não tem culpa de estar sofrendo, e ela no voice-over fala que sim, que a culpa é dela. Isso é algo extremamente complicado porque acaba simplificando demais esse tema da depressão, como se a pessoa que estivesse passando por uma situação dessa tivesse culpa daquilo. Na verdade, a maioria das pessoas que passam por depressão, ansiedade, todo esse tipo de coisa, muitas vezes sabe da onde começou, da onde foi o estopim, como que aquilo teve início, por mais que às vezes não entenda por que aquilo afetou tanto ela.
mas não é como se fosse uma coisa simples de falar, nossa, percebi o que eu tenho, percebi qual é a origem, nossa, vou resolver esse problema e agora vai ficar tudo bem. É claro que há níveis e níveis de depressão. Se às vezes eu estava só flertando com isso, poderia ser mais fácil resolver. Mas não é algo tão simples assim como, eu percebi que a culpa é minha, vou lá e vou resolver. Até porque numa situação que ela está vivendo, a culpa não era só dela. Porque sim, a madrasta dela tratava ela bem, mas dá pra ver que o pai dela muitas vezes queria tratar o fato da mãe dela ter saído com uma normalidade tão grande que talvez tenha afastado a filha, e isso realmente afetaria uma criança, uma adolescente, e também dá pra ver que a mãe dela é muito afastada, e em certos momentos do filme fica até, digamos assim, demonizada. Eles não tratam sobre por que ela saiu, qual foi o aspecto dela ter abandonado a família, quais foram os motivos, esse tipo de coisa. Então, acabou ficando uma forma meio estranha de como trataram isso, pelo menos isso me incomodou um pouquinho. Eu acho que uma fala tão pequena, ou uma forma como tratou isso, poderia ter sido de forma diferente para dar para o filme uma coisa, um aspecto um pouco melhor em relação a como tratar esse tema. Ele trata o tema bem no geral, mas ao mesmo tempo dá uma escorregada feia no final. Mas, enfim, é isso que eu quero comentar sobre o final do filme. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, se inscreva no canal, porque isso me ajuda demais. Deixa o like, comente, compartilhe. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.